Se você clicou nesse vídeo é porque você vai fazer redação de concurso público e você tem que ir muito bem, você não tem outra escolha. Do contrário, você vai ter que fazer o ano inteiro depois tentando um novo cargo, talvez se aquele cargo abrir de novo no concurso. Muitas pessoas estão fazendo concurso público, talvez seja o seu caso e tenha limite de tempo de idade. Então, se você for mal na sua prova esse ano, esquece, você não vai mais conseguir ser aprovado. E muita gente não teve oportunidade de estudar concurso, para redação, para concurso, para Enem, na época da escola, e está muitos e muitos e muitos anos sem estudar redação. E tem gente, inclusive, que acha que não precisa estudar redação e agora tá vendo que o bagulho tá doido, que a competição aumentou muito. E graças a Deus, o mercado de concurso público está muito aquecido. Isso é bom por um lado e ruim para quem não sabe fazer redação. E é por isso que você caiu nesse vídeo aqui, porque nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer uma redação de concurso, mesmo que você não saiba absolutamente nada sobre o tema. Vou te mostrar aqui algumas estratégias, vou te mostrar um mapa mental que completo, incrível, em que você vai bater o olho nele e você vai assim, cara, isso que eu tava precisando, meu Deus! E depois desse vídeo, você que é uma pessoa fraca na redação, vai passar a dar aula de redação para as pessoas que estão ao seu redor. E as pessoas que estão ao seu redor vão dizer assim, caramba, olha só, eu não dava nada por ele, nem achava que ele ia passar no concurso público, passou, olha, agora ele é servidor, agora ele tem um cargo estável, agora ele está trabalhando na Caixa Econômica, Banco do Brasil, e você chegando com um crachazinho, imagina você, monstrão, monstrona, chegando com o teu crachazinho assim, ó, Tribunal Regional do Trabalho, Caixa Econômica Federal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, top! Mas para isso você tem que pagar um preço, e o preço que você tem que pagar hoje é assistir esses poucos minutos de vídeo que eu tô colocando para você. Se você não é capaz de ver nem 10 minutinhos de vídeo, imagine passar num concurso público, você não vai conseguir. Então você tem que ter resiliência na tua vida, bater no peito e falar assim, cara, eu não sei redação, eu tenho dificuldade, mas agora eu vou dar o meu máximo, vou dar o meu melhor. Beleza? Beleza. Primeira coisa, esse vídeo vai ser dividido em 4 etapas, tá? Cada uma das etapas é um dos elementos fundamentais de um modelo de redação para concurso público. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas e você é vestibulando, mete o pé, porque esse vídeo aqui não é para vestibulando, para concurseiros e concurseiras. O que eu vou falar para você aqui se aplica para concursos públicos. Porque uma redação dissertativa argumentativa, ela se divide em introdução, que é a primeira parte, certo? Desenvolvimento 1, que é a segunda parte, desenvolvimento 2, que é a terceira parte, e conclusão, que é a quarta parte. Não adianta, não tem como você fazer redação se você não souber como se comportar em cada uma das partes da redação. Então, as partes mais importantes de uma redação dissertativa são, sem dúvida, as partes 2 e 3 do vídeo. Então, esse vídeo se dividirá em 4 elementos, em 4 etapas. As etapas 2 e 3 são as fundamentais. Show de bola. Mas antes de você começar a sua introdução, tu tem que saber qual que é o tema que a banca do seu certame tá te pedindo. E aí vamos supor que você vai fazer uma redação de um concurso de tribunais, por exemplo. Já vou jogar a régua lá no alto, tá? Por quê? Porque muitas vezes você vai mal porque você não está se preparando no nível mais hard. Você às vezes vai mal na sua redação de concurso porque você está se preparando errado, está estudando como se fosse uma criança e está sendo cobrado como se fosse um especialista. Isso é péssimo. Você não vai passar no seu concurso se você estudar como uma criança e ser cobrado como especialista. Estude como um especialista e faça a redação como se fosse um especialista. E isso não é difícil fazer redação, é porque você não está acostumado a estudar redação. Mas agora você vai ver um passo a passo mastigado. O problema é que quando você vê um tema de redação assim, por exemplo, ó, igual foi o tema da Fundação Carlos Chagas para analista do TRT, meu Deus, você já vê esse tema e fala assim,
caraca, o que eu escrevo nesse tema? Calma, monstro, vou te ensinar, pô, relaxa. Olha então. Vamos ler o tema aqui da banca dessa prova do concurso da Fundação Carlos Chagas. Preste atenção. Caraca, que tema é esse, hein? Na modernidade, o conceito de progresso atingiu um prestígio absoluto. Muitos acreditam que vivemos apenas em função de um futuro consagrador, numa progressão contínua. Tal concepção de tempo elege esse ansiado futuro como um patamar a ser obsessivamente buscado e pode, muitas vezes, anular o sentido de tudo o que já se viveu no passado. E aí você olha na minha cara e fala assim, não entendi nada. Se você não entendeu nada na primeira frase da redação, do tema da redação, você não vai entender nada da redação inteira. Então volta lá e vê o que você pode entender. Aqui eu tenho um parágrafo de um texto motivador, não é o tema ainda, tá? E esse texto motivador, ele fala sobre o culto ao progresso. Ele está dizendo que existe um culto ao progresso, de modo que as pessoas estão sempre buscando o progresso. E quando a gente fala em passado, as pessoas falam assim, passado já acabou. Então ele está começando a mostrar que as pessoas cultuam essa sensação de progresso e isso pode ser um problema, vamos continuar vendo, entendeu? Bora. O historiador Eric Hobsbawm afirmou que nunca o conhecimento da história foi tão importante em nosso tempo, justamente porque nos dias que correm, nosso passado histórico foi relegado a um segundo plano, quando não simplesmente cancelado. Ele usou cancelado entre aspas, porque cancelado é uma expressão que as pessoas usam na rede social. Hobsbawm lembra que todas as nossas experiências contemporâneas têm forte vínculo com experiências do passado da humanidade. O que é moderno e aspira ao progresso não se desvincula, deixa eu ver se está saindo o áudio aqui. Tá saindo. Não se desvincula do que já existiu, mas continua traçando o seu caminho. Conhecer a história não é, portanto, passear por meras curiosidades do passado da humanidade. É reconhecer dentro do nosso tempo as fortes raízes que permanecem vivas, iluminadoras do caminho que estamos seguindo. E aí você agora entendeu esse texto motivador, entendeu? Esse texto motivador está falando o seguinte: o passado ele também tem uma importância histórica, o passado tem uma importância forte na nossa sociedade. Não é só o futuro que é importante, o passado também é importante para a construção da nossa sociedade, beleza? E aí lá no texto ele vem perguntando assim, com base no que se afirma, redija um texto dissertativo argumentativo no qual você exponha com clareza sua posição crítica diante do tema nele tratado. Ou seja, o texto, a banca não te deu um tema, ela te deu texto motivador e a partir do texto motivador pediu que você faça uma redação dissertativa argumentativa em prosa dando a sua opinião. E aí, o que você faz nesse caso? Tu chora? Não, porque lembra, você está estudando como um especialista, não como uma criança. Criança chora, você não chora. Você é o brabo, é a braba. Você vai chegar e vai dizer assim, beleza, então, se o texto motivador está falando sobre a importância do passado na construção da nossa sociedade e está pedindo para eu fazer uma redação sobre isso, então eu vou formular um tema, eu mesmo, profinho, vou formular um tema, como se eu estivesse dizendo qual que é o tema que a banca pediu. Então, minha dica quando a banca não te dá um tema específico, minha dica é o seguinte: formule você um tema associado a esse texto motivador. Então, um tema que pode ser levado em consideração é esse aqui, a importância da história na formação da sociedade contemporânea. Ou seja, a história ela também é importante, não é apenas o futuro que é importante. Pronto, depois que você fez esse tema, aí você vai começar a escrever efetivamente o seu projeto de texto. O que significa isso? Significa dizer que agora você vai começar a entender quais são as suas ideias mais importantes de uma redação de concurso. Então agora, inicialmente você não sabia nada sobre o tema. Você agora tem um tema, certo? Depois que você tiver o tema, você vai se perguntar: qual que é a minha opinião sobre o tema? A minha opinião sobre o tema é que a história ela é importante, sim, na construção da contemporaneidade. Esse sim, eu só estou usando aqui com você.
Mas na redação não é para tu escrever. A história é importante sim, não, tá? Beleza. Depois disso você vai formular seus argumentos e vai ficar tudo bonito aqui. Vamos lá então agora para nosso mapa mental aqui no meu formato de mapas, tá? A introdução, galera, como é que você vai começar essa redação? Você vai começar essa redação mostrando uma abordagem do tema. A abordagem do tema é quando você começa a tua redação usando alguma ideia relevante. Você pode usar até o próprio Eric Hobsbawm, sem problema nenhum, tá? Mas estava no texto motivador. Mas a banca ela permite que você utilize essas ideias. Você não pode fazer copiar, mas pode usar para você tranquilamente. E como é que eu faço a minha abordagem do tema? Eu poderia muito bem começar essa abordagem do tema com uma ideia que serve para vários temas. Como é que é essa ideia que serve para vários temas? Assim, ó, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Pronto, já comecei. É uma ideia que serve para todos os temas, mesmo que você não saiba nada sobre eles, tá? Assegura um dos direitos mais relevantes para a humanidade. Então, aí, qual que é o direito relevante? O direito é... Qual que é um direito relacionado a esse tema da memória histórica? O patrimônio histórico da sociedade. Beleza aí. Pronto, Estou relacionando com o patrimônio histórico, porque é o que o tema está pedindo. Pronto, galerinha, fiz uma abordagem do tema. Não sei nada sobre o tema, mas agora já tem até já tenho até uma abordagem sobre ele. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos assegura um dos direitos mais relevantes para a história da humanidade, o patrimônio histórico da sociedade. Aí você vai olhar para mim e vai dizer assim, mas tá repetindo aqui, ó, direitos e direitos. Uma dica para você, na hora que você estiver escrevendo a tua redação, deixa repetir um pouco. Deixa repetir, monstro, não tem problema. Depois você para no final do parágrafo e volta trocando as palavras que repetiram. Porque se ao mesmo tempo você estiver vendo a palavra que repetiu e tentando pensar em ideia, e pensar em vocabulário, e pensar em argumento, e interpretar o tema, tu não vai fazer nada na tua vida. Então primeiro deixa a ideia sair da tua cabeça e depois você vai vir trocando as palavras que foram repetidas. Ó, aqui então posso colocar assegura uma das garantias, ou assegura um dos benefícios mais relevantes para a humanidade, o patrimônio histórico mundial. Beleza, muito bom, show de bola. Depois que você faz a tua introdução, você tem necessariamente que apresentar a sua opinião. E na redação, as ideias têm nome. Por que muitas vezes você se embola todo com redação? Porque a redação é um conjunto de ideias. E cada ideia tem um nome específico que deram para ela. E às vezes você vê um nome que você não conhece e você trava, você some, você fecha o vídeo. A nossa sociedade está muito mimizenta. Ela tá muito Nutelinha. Então, às vezes, você vê um nomezinho que você nunca ouviu, você vai e fecha o vídeo e vai fazer uma coisa que está acostumado, você vai fazer uma coisa confortável para você. E aí, consequentemente, você nunca evolui. Se você fica naquela de só ouvir coisas que você conhece, você nunca vai aprender informações novas. Se você não se expuser à novidade, você não vai evoluir. Você não vai ganhar dinheiro a mais. Por quê? Hoje você tem um trabalho, um cargo que te paga X. Para você ganhar 3x, você tem que evoluir 3 vezes mais. O dinheiro que você não tem pode ser por conta do conhecimento que você ainda não tem. Então, quando eu te falo assim, por exemplo, você tem que desenvolver uma tese, você tem que assumir. Não, beleza, o que é tese? Tese nada mais é do que a sua opinião, a sua ideia principal da redação, a sua opinião sobre o tema. Qual que é a minha opinião? Eu já tinha feito lá antes. A minha opinião aqui, a memória histórica, ela é fundamental para a sociedade contemporânea. Então, vou dizer assim, nesse sentido, a manutenção da história é fundamental para a sociedade contemporânea. E uma regra muito importante dentro das redações de concurso tu tem que fazer uma relação entre a abordagem e a tese. Ou seja, se na abordagem você citou a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, na tese você também tem que fazer algum tipo de retomada dessa ideia. A manutenção da história é fundamental para a sociedade contemporânea, o que vai ao encontro da garantia prevista na convenção. Ao encontro, ou seja, que combina, ir ao encontro aquilo que combina, ir de encontro aquilo que é oposto. Beleza, muito bom. E aí, fechamento da introdução se chama antecipação dos argumentos. E os argumentos para essa redação, eles podem ser duas situações. Na verdade,
Tem vários tipos de argumentos possíveis para redações, tá? Que eu chamo de técnica de Moai de argumentações e servem para vários temas. Desigualdade são causas, tá? Causas do problema: desigualdade, egoísmo, maldade humana, omissão estatal, antigos pensamentos, invisibilidade social. Beleza. Então aqui eu tenho 6 argumentos que são possíveis para vários temas dentro da técnica de Moai que eu ensino inclusive dentro do meu livro, que é o livro O Guia da Redação Nota 1000. Se você tem esse livro, você já tem mastigadinho ali essas técnicas de argumentação. Beleza, então eu posso escolher desses argumentos, eu posso ver quais deles têm a ver com essa discussão. Eu posso dizer, por exemplo, que o Estado ele não se preocupa em manter a memória histórica fresca na mente, na mentalidade, no imaginário da sociedade contemporânea. Então eu posso criticar a omissão do Estado em não valorizar essa manutenção da história. E eu posso dizer que muitas pessoas também não valorizam a história porque elas são maldosas. Porque a partir do momento que a história é apagada, elas podem cometer suas atrocidades com maior liberdade. Então eu escolho 2 argumentos aqui para esse tema. E uma coisa muito importante é, nesse mapa mental que eu trabalho com a galera do Fórmula do Concurso, eu tenho o desenvolvimento. E para cada tipo de argumento desse, eu tenho uma frase estratégica que inicia o parágrafo. Então eu posso começar, por exemplo, aqui, ó. Diante desse cenário, a maldade humana, taranã, taranã. Se eu escolho, por exemplo, a omissão do Estado, eu uso essa frase aqui. É muito bom. Então aqui no desenvolvimento eu sigo a mesma linha. E se eu sigo a mesma linha, o nome é linha argumentativa. Na omissão estatal eu posso usar essas 3 ideias aqui, ó. Na maldade humana eu posso usar essas 2 ideias aqui, ó, que ajudam muito, muito, muito a desenvolver a sua argumentação. E aí a gente entra na segunda parte desse vídeo. Então se você chegou nessa parte porque você é brabo e é braba, então me permita saber. Deixa um comentário assim, fala assim, sou brabo, sou braba. Porque aí eu vou saber que você chegou aqui a mais de 16, 17 minutos de vídeo. Caraca, muito show! Beleza. O desenvolvimento, ele tem 4 elementos, tá? Tópico frasal, que é o momento em que você apresenta as suas ideias para o avaliador da sua banca do seu certame. O que é certame? Certame é concurso, tá? Mesma coisa, só palavra mais bonitinha. Então o tópico frasal, ele pode ser, por exemplo, na hora que você vai apresentar, você pode citar aqui, ó. Tópico frasal da maldade humana é esse. Perfeito, show de... O tópico frasal, ele apresenta o argumento. Diferente da antecipação. Existe uma diferença entre antecipar um argumento e apresentar um argumento. O que significa antecipar? Significa dizer assim, ó, daqui a pouco eu vou falar sobre o argumento X e Y. Estou antecipando. Agora, apresentar significa eu vou falar agora sobre o argumento tal, porque ele é assim, ele é assado, ele é X, ele é Y. Então você vai desenvolver depois que você apresenta o seu argumento ali para o teu avaliador. O tópico frasal, ele apresenta o seu argumento e o seu argumento ele tem que estar alinhado com o que você selecionou aqui. Perfeito, beleza. Depois que você apresenta o seu tópico, você vem aqui para a sua fundamentação. A fundamentação é quando você mostra conhecimento de mundo. Qual que é o conhecimento de mundo que eu vou mostrar? Isso aqui é muito fácil, tá, galera? Muito fácil. Ó, eu vou aqui para minha fundamentação, tá? Na fundamentação, preste atenção aqui, monstro. Na fundamentação, eu vou escolher. Estou fundamentando o argumento da maldade humana. Então, se eu estou fundamentando a maldade humana, eu posso usar essa referência histórica que é a Hannah Arendt. Então, eu posso pegar essa ideia aqui, que serve para vários temas, e jogar lá na minha ideia da fundamentação. Depois eu entro no meu aprofundamento argumentativo. No aprofundamento argumentativo, você vai relacionar com essa ideia aqui, ó, na mesma lógica. Olha aí, ó, o aprofundamento da maldade humana aqui, ó. O Brasil possui vítimas que protagonizam um problema denunciado por X. Essa falta, essa perda da memória histórica. Show de bola, muito bom. E você fecha o teu desenvolvimento 1 com a sua reflexão crítica. A reflexão crítica é o fechamento do parágrafo. O aprofundamento argumentativo é o aprofundamento da crítica, mais exemplos que você dá sobre o problema. Perfeito. E existem várias frases prontas que você já pode usar nesse fechamento do parágrafo, como por exemplo isso aqui, ó.
fechamentos na ordem direta, ordem sintática direta, não é razoável que o problema permaneça em país que aumente na nação desenvolvida, ou com inversão sintática, que é isso aqui. Eu prefiro usar com inversão sintática, porque deixa a redação mais sofisticada, mais bonita. E uma redação de concurso, ela tem que ser sofisticada, principalmente se você está fazendo a redação para um concurso super concorrido ou uma redação para um concurso de tribunais. É por isso que tem que saber que redação para tribunal ela é mais complicada, mais sofisticada, tem que ter um pouco mais de esforço. E é claro, se a tua redação também for, se o teu concurso for concorrido, você tem que pegar tudo que você tem e dar em cima desse objetivo. O desenvolvimento 2, ele vai seguir a mesma lógica do desenvolvimento 1, só que agora com o argumento 2. Então você já passou para a segunda parte, e agora você entra na terceira parte desse vídeo, na quarta, né? Que é a conclusão do seu certame. Da sua redação de concurso. Como é que eu faço a conclusão? Eu reafirmo a reafirmação da tese, ou seja, você pega aquela frase, aquela tese que você colocou aqui, ó, lá na introdução, você vem aqui e reproduz ela aqui, troca o conectivo, bota o portanto, que é o conectivo de conclusão, coloca uma reafirmação, por exemplo, não é razoável que a memória histórica seja apagada na sociedade. Pronto, aí eu reafirmei a minha resposta e opinião, dando exemplos de como é que eu faço para você, tá? Perfeito. Depois eu venho aqui e retomada dos argumentos. Na retomada dos argumentos, o que eu faço? Eu uso a seguinte estrutura. Eu uso a estrutura assim, ó, dessa forma. A prevalência do argumento 1 aliado à manutenção do argumento 2 afetam a resolução do impasse criado pelo problema. Pronto, isso aqui é uma estrutura muito, muito fácil de reflexão. Por isso que eu mandei todo mundo que era do vestibular embora antes do vídeo começar, efetivamente. Por quê? Porque esse elemento de conclusão para concurso, ele se diferencia um pouco da conclusão para vestibular. Porque no concurso você reflete sobre os argumentos e não propõe nada em relação a eles. Então, como é que eu posso fazer para refletir sobre eles? Com essa estrutura que a prevalência do argumento 1 aliada à manutenção do argumento 2 afeta a resolução do impasse criado pelo problema. Como é que eu faço, então? Vou pegar aqui e vou colocar essa frase no papel. Ó, a prevalência da maldade humana aliada, né? Aliada, prevalência aliada. A manutenção da omissão estatal afetam a resolução do impasse criado pela desvalorização da memória histórica, da consciência histórica. Pronto, qual que é o problema? Desvalorização da consciência histórica. Pronto, ficou bonito, bonito. E aí, para fechar a tua redação com chave de ouro, você agora tem um desfecho argumentativo. E o desfecho argumentativo é uma frase de efeito bonita que encerra o argumento. Assim, enquanto a população não modificar sua mentalidade, o culto ao progresso continuará impedindo o fortalecimento do patrimônio histórico da humanidade. Pronto aí. E esse fechamento argumentativo, uma frase pronta, uma frase que serve aqui, ó, tem várias frases já para encerrar a nossa conclusão desse desfecho argumentativo, pode ser isso aqui, por exemplo. E é legal que esse fechamento ele dialogue com a abordagem. Exatamente isso. O fechamento argumentativo ele tem que dialogar com a abordagem que você fez lá em cima. Então fica bonito, bonito. Eu adorei esse vídeo, consegui mastigar para você a redação inteira. E agora eu vou deixar um outro vídeo aqui super incrível de sugestão. Toca nele e continua estudando para concurso, monstro. Tamo junto!